1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 18, irmãos. Leia comigo, por favor, o texto. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, aqui é Pedro, tá bom? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Nós vamos tratar aqui, irmãos, tá, a respeito dessa questão. O nosso tema hoje, tá, não sei nem se o Rodrigo, nem falei para o Rodrigo, mas o nosso tema hoje é a inutilidade da sabedoria humana, tá? É disso que trata o nosso texto aqui, tá bom, queridos? E eu queria tratar contigo, mas eu queria colocar primeiro aqui essa questão do contexto dessa palavra, que eu acho que vai nos ajudar a compreender melhor o que nós vamos pregar, tá bom? Então, antes de qualquer consideração, é fácil perceber, querido, que esse texto lido aqui, ele é uma espécie de conclusão de tudo o que foi dito anteriormente a respeito do problema das divisões na igreja. Olha só, quando a gente volta lá para o capítulo 1, tá bom? A partir do versículo 18, nós temos o seguinte, lá Paulo diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus torna louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da salvação. Por que é que Paulo está aqui condenando a sabedoria do mundo, querido, dessa forma? Porque Paulo sabe que essa sabedoria estava produzindo uma rachadura na igreja. É só você voltar um pouquinho atrás, no versículo 12 do capítulo 1, onde Paulo diz assim, olha, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Esse tipo de situação estava sendo causado, provocado na igreja por causa da sabedoria do mundo que aqueles irmãos adotaram para si. Tá? Então, porque eles estão sendo guiados por essa sabedoria, ao invés de unir a igreja, ao invés de promover a unidade e o avanço, o crescimento da igreja, eles estavam promovendo desunião, rachadura na vida da igreja. Era o que estava acontecendo, querido. E por quê? Porque eles abraçaram a filosofia da sua época e se deixaram levar por esse tipo de filosofia e de sabedoria, e isso leva a igreja a uma situação delicada. Eu estou me referindo ao contexto aqui de Coríntios, tá bom? Eu não estou abordando nada de novo, nada da nossa realidade, apenas mostrando a vocês que essas palavras de Paulo aqui no capítulo 3, ela é uma espécie de conclusão. É isso que eu quero colocar diante de vocês. No versículo 18, Paulo parece fazer uma conclusão a respeito dessa sabedoria. E no versículo 21, ele fala novamente a respeito do erro de gloriar-se nos homens, falando de Paulo, de Cefas e de Apolo. Então, esse texto que nós temos aqui diante de nós é fácil, não tem como a gente não perceber que Paulo está finalizando. Ele começou o seu argumento no capítulo 1, trabalhou o capítulo 1, trabalhou o capítulo 2, o 3, e agora, finalizando o capítulo 3, ele conclui toda a sua problemática a respeito desse tipo de sabedoria. Também aqui é fácil perceber
querido, que essa sabedoria ela está inserida aqui, né, no contexto para a ameaça da destruição da igreja. E aí eu estou me referindo ao próprio capítulo 3. Se você voltar um pouquinho antes, você vai ver exatamente isso. Deixa eu pegar o texto mais uma vez, porque é bem interessante que Paulo, olha, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Essa sabedoria está causando a destruição da igreja. E o que Paulo está dizendo é, se vocês, movidos por essa sabedoria, destruírem a igreja, vocês vão ser destruídos também. Tá? É impressionante, irmãos. Quando a igreja resolve viver a sua vida não centrada nas Escrituras, naquilo que diz a palavra de Deus, mas centrada na sabedoria do mundo. E aí não importa, hoje, naquela época, eles tinham a filosofia, hoje nós temos a filosofia ainda, nós temos a psicologia, e esses monte de gia hoje que, de certa forma, estão entrando na igreja. A pregação, quando eu falo de cura da alma, cura interior, né, cura das emoções, a gente pode pensar assim, pastor, mas isso não é pregação psicológica? Até certo ponto, Pedro, sim, há psicologia nisso, mas há uma psicologia bíblica, entendeu? O que nós temos hoje, muitas vezes, é uma abordagem feita principalmente por aqueles que são coaching, né, pastores coaching, que nós temos na igreja hoje, que fazem uma abordagem puramente psicológica, né? Então, quando a gente adota, querido, essa filosofia mundana, secular, na igreja, e você passa a tratar a igreja por uma perspectiva mais secular do que bíblica, entendeu? Não permitindo que o texto bíblico seja o norte para a sua vida, entendeu? Aquilo que vai conduzir a sua vida, nós temos problema, querido, nós vamos ter problema. Não há dúvida com relação a isso. É só olhar para a igreja de Corintos. Paulo está dizendo, olha, a divisão entre vocês, a destruição que está sendo causada entre vocês se dá porque vocês abraçaram a sabedoria humana e deixaram de lado a sabedoria de Deus, tá bom? Então, isso é só uma introdução. O nosso tema é a inutilidade da sabedoria humana. E o nosso primeiro tópico e aí eu vou pegar o texto e tentar trabalhar os versículos, tá bom? Mas o primeiro tópico é, a sabedoria humana produz auto-engano. Essa é a nossa primeira abordagem. E o nosso versículo é exatamente o versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo, né? Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Aqui o Nicodemos ele diz, querido, e com razão, que os gregos, orgulhosos porque eram cidadãos do país onde a filosofia nasceu, eles se consideravam sábios, entendidos e conhecedores do mundo e das realidades invisíveis. Fazia parte da cultura deles e da maneira grega de ser. O problema com relação a isso foi que os coríntios, que eram gregos, não souberam lidar com isso ao se tornarem cristãos. Eles conservaram muita coisa da mentalidade grega após a conversão, quando deveriam ter levado cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é um fato interessante, irmãos. Isso é um fato interessante. E aqui cabe uma pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos, como crentes, né? Quanto de mentalidade mundana eu ainda carrego comigo? Quanto de pensamento mundano ainda dirige a minha vida? Porque você percebe que os coríntios, mesmo que eles fossem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, você vai encontrar isso, Coríntios 12, 13, 14, está lá, essa igreja, Paulo diz no capítulo 1 que essa igreja tinha todos os dons, estavam lá. Então mesmo uma igreja rica em dons espirituais, eles não tinham uma mentalidade completamente transformada. É um perigo, irmãos, isso, entendeu? Eles têm o poder, mas a mentalidade ainda não foi transformada.
Eles carregam, o que é fato aqui é a cultura local influenciavam esses irmãos. Eles não souberam fazer uma distinção entre o que é cultura local e o que é vida de Deus, ensinada na palavra, entendeu? Eu penso também, irmãos, que esse é um problema que a igreja sofre hoje. Às vezes a gente se converte, mas não tem a mente transformada pela palavra de Deus. Nós continuamos adotando posturas, né? Nós continuamos guiando a nossa vida por coisas que não são mais bíblicas. Talvez alguém pergunte assim, pastor, mas isso é possível? Irmãos, quando você aceita Cristo, um processo de mudança começa na sua mente, ou deveria começar. Novamente, irmãos, essa é uma das razões pelas quais eu insisto tanto com vocês para lerem a Bíblia. Porque nada nesse mundo tem o poder de transformar a nossa maneira de ver as coisas, de ver o mundo, do que a leitura da palavra de Deus. Se eu aceito a Cristo, venho para a igreja, irmãos, e eu me conformo em ouvir uma pregação no domingo, né? A maioria de vocês ouve no domingo, não ouve mais na terça porque não vai na terça, às vezes vai na célula. Se você se conforma só com isso, imagine que você vem para o culto no domingo, você então pega uma hora de pregação no domingo, pega uma hora de pregação na terça e aí uns 40 minutos na célula. Então, por semana você tem 2 horas e 40 minutos de exposição à palavra de Deus. Mas você sabe quantas horas tem uma semana? 168 horas nós temos numa semana. Se 2 horas e 40 você ocupa a sua mente com a palavra de Deus, o que você faz no restante? Quantas horas de rede social por dia? Quantas horas diante de uma televisão? Assistindo um filme, uma série, um jornal? Quantas horas de conversas não produtivas que você tem com amigos? Tua mente vai ser bombardeada o tempo todo, de todos os lados, de todas as formas. E você acha que consegue manter a sua mente focada no Senhor com apenas 2 horas e 40 de exposição à palavra de Deus? Impossível, irmãos. Daí a necessidade de nós lermos todos os dias a palavra de Deus. Pelo menos 4 capítulos da Bíblia. Todos os dias. Para que você vá renovando a sua mentalidade. Eu estou falando tudo isso, irmãos. Se você vai para Romanos 12, irmãos. Olha, queridos, eu vou fugir um pouquinho da pregação. Deixa eu sair um pouquinho aqui, rapidinho. Romanos 12, irmãos. Esse é um texto que a gente deveria, manter o tempo todo diante de nós. Olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. É um culto racional. E não vivam conforme os padrões desse mundo, tá? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Como é que Deus vai nos transformar, querido? Como é que Deus renova a nossa mente? Só conheço um meio, querido: palavra. Todos os conceitos e preconceitos que eu tinha antes de conhecer a Cristo, todas as opiniões formadas que eu tinha a respeito de situações, todas elas foram reformuladas, ou algumas até mesmo, deixaram de existir quando eu me submeti à palavra de Deus, quando eu comecei a ler. Vez após vez, 1, 2, 3, 10, 15, 20, 25... Aí você vai tendo a sua mente transformada, renovada pela palavra do Senhor. Quando isso não acontece, irmãos, nós somos cristãos, mas estamos sendo governados por uma mentalidade secular. Me permita rapidinho, querido. Eu já vi que eu não vou avançar nada hoje. Eu coloquei no grupo da igreja, semana passada, um vídeo a respeito da Choquei. Choquei
Alguém lembra lá o tema? Lacrando Vidas. Está no grupo da igreja, eu coloquei lá. Onde um cara chamado Daniel Penin fez uma investigação a respeito do submundo das redes sociais e como elas funcionam. Irmãos, é uma coisa simplesmente assustadora, eu diria maligno aquilo. Quem acessa o Instagram, graças a Deus, eu posso dizer a vocês, diante de Deus, que eu não conhecia nenhuma dessas páginas de fofoca. Eu não sigo nenhuma delas, irmãos, sem saber que era tudo esquema, eu não seguia nada daquilo, entendeu? Irmãozinho, deixa eu dizer uma coisa, irmãzinha. Aqui e acolá eu vejo vocês seguindo pessoas que eu digo assim, o que é que esse irmão faz aqui? Eu vejo alguns de vocês com pessoas de comportamento duvidoso, fazendo postagem em rede social, e eu vejo o irmãozinho lá, batendo palma, e eu digo, misericórdia, que é isso? Ah, pastor, é porque é meu amigo, é minha amiga, e daí? Você está batendo palma para o comportamento duvidoso e depois você vai falar de Cristo para ela. Como é que funciona isso? Irmãos, olha, eu não quero me meter na vida de vocês, nunca foi, vocês sabem disso, eu nunca me meti na vida de ninguém. Mas às vezes eu acho que falta alguma coisa. O Tico não bate com o Teco está faltando, entendeu? Tem alguma coisa que não encaixa, irmãos. Não encaixa, entendeu? E por que eu digo isso, querido? É porque a gente fica aplaudindo o comportamento pecaminoso nas redes sociais. A gente fica aplaudindo coisas que a Bíblia diz que é maligno, entendeu? Que ofende a Deus. Como, irmãos, que a gente pode fazer um negócio desse? Provavelmente nós estamos sendo governados por uma mentalidade secular. Se a sua mente é governada pela palavra de Deus, querido, a Bíblia diz para eu amar a Deus e odiar o mal. Não é para suportar, não é para aplaudir. Ela diz que eu tenho que odiar o mal, entende? Como eu posso aplaudir o mal, irmãos? Ah, pastor, mas é porque é minha amiga, pastor, porque é meu amigo. Não importa, irmãos. Então, por causa da tua amizade, você vai virar as costas para Deus? É errado, irmãos, isso. É um comportamento esquisito esse, querido. Desculpa a expressão que eu vou dizer aqui, mas é um comportamento esquizofrênico isso, entendeu? Esquizofrênico é isso. Não faz sentido para nós, irmãos. Não faz sentido. Talvez seja por isso que nenhuma daquelas páginas de fofoca, nenhuma daquelas personalidades importantes eu sigo. Porque são homens, são mulheres que vivem afrontando a Deus com o seu modo de vida. Eu não estou aqui para apontar o dedo para eles, irmãos, mas também não quero nem saber de seguir, de aplaudir, de ficar dando crédito para essas pessoas. Não cabe a nós, irmãos. Os coríntios, que endeusavam os filósofos da sua época, admiravam eles. E os coríntios são crentes, chamados por Deus, escolhidos por Deus, batizados com o Espírito Santo, mas têm uma admiração pela sabedoria daqueles homens, pela eloquência daqueles homens. Mas eles admiram tanto aqueles homens que estão adotando a mesma postura deles dentro da igreja. Você percebe o perigo, irmãos? Esse é o problema, querido. Nós admiramos demais, daqui a pouco a gente está querendo se vestir que nem ele, está querendo cortar o cabelo que nem ele, está querendo falar que nem ele, gesticular que nem ele. Está errado, querido. Ah, pastor, mas isso não afeta a minha vida. Irmãos, uma menina tirou a vida por causa de influência em rede social. Nós somos pessoas influenciáveis, não tem como, todos nós somos influenciáveis. A melhor coisa que você faz é seguir a ordem bíblica, fuja da aparência do mal. Não é para estar perto, não é para seguir, não é para aplaudir, é para fugir. E não me diga que você segue porque você quer evangelizar. Não vem com essa conversa não, porque isso não cola, irmãos. É porque falta para nós
uma mentalidade bíblica. Falta sermos governados pela palavra de Deus. É por isso. Assim como os coríntios estavam sofrendo por essa influência, rachando a igreja, destruindo a igreja, a ponto de o Senhor dizer: se destruir a igreja, eu vou te destruir. Por quê? Porque o comportamento mundano entrou na igreja. A mesma postura, a mesma atitude lá fora está sendo praticada dentro da igreja. Os filósofos ou os seguidores desses filósofos viviam competindo uns contra os outros para saber qual dos filósofos era o melhor. Está aqui um grupo aqui de um filósofo, o meu filósofo é o melhor, ninguém fala como ele, ninguém discursa como ele. Aí tem um aqui do grupo B, não, o meu é que é o melhor. E aí começa uma briga, é Flamengo contra Vasco, entendeu? É Corinthians contra Palmeiras. Começa uma briga, irmãos. Isso fazia parte da realidade de Corinto, da cidade, e que está fazendo parte da realidade da igreja. O mesmo comportamento, a mesma atitude, os mesmos partidos estão sendo construídos dentro da igreja, irmãos, em torno de personalidade. Por quê? Influência. Influência. É muito importante, querido, que você tenha consciência disso. As pessoas que vocês seguem, que vocês acompanham em redes sociais, elas têm um poder de influência na vida de vocês. E muitas dessas pessoas têm ideologias completamente contrárias ao que nós cremos na palavra de Deus. No texto lido, querido, Paulo está alertando para o perigo do auto-engano, que ninguém engane a si mesmo, né? Ou, numa linguagem um pouquinho mais contemporânea, deixem de enganar-se a si mesmos. E como é que eles poderiam enganar-se a si mesmos, irmãos? Achando que são sábios segundo os padrões humanos. Ou, como diz Nicodemos de maneira muito clara, os crentes de Corinto estavam se enganando, né, ao pensar que tinham a posse da verdadeira sabedoria na forma da filosofia grega. Eles acreditavam que não há sabedoria mais superior do que a grega. Que aquilo que eles estavam tão acostumados era o ápice da sabedoria, entende? Então eles estão adotando essa sabedoria, adotando as práticas, adotando os costumes, adotando tudo, querido, e causando problema para a igreja. Olha, queridos, é fácil perceber aqui que esses irmãos estavam refletindo a cultura da cidade dentro da igreja. Eles valorizavam a cultura local e, ao que tudo indica, faziam isso em detrimento da palavra de Deus. Eis o problema, irmãos. Veja, é por essa razão, querido, quando Paulo fala da pregação dele em Coríntios, ele diz isso aqui, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quando eu estive com vocês, é Paulo relembrando quando ele chegou lá em Corinto para pregar a palavra de Deus, e ele descreve aqui a postura dele enquanto ele esteve na cidade pregando a palavra. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, que era a prática comum da época, entendeu? A eloquência, a capacidade de se expressar, de emocionar as pessoas, tá? Ele não fez dessa forma, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ao invés de usar das ferramentas que os filósofos usavam, entendeu? Ao invés de usar de eloquência, ao invés de tentar emocionar as pessoas, cativar as pessoas por uma linguagem bonita, refinada, Paulo disse, a minha pregação foi Jesus e este crucificado. E aí ele continua dizendo, versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm, observe, irmãos, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele está dizendo, olha, eu abri mão de tudo isso, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Porque era exatamente esse o problema que estava acontecendo
em Corinto. Esse texto, querido, reflete não só a inspiração divina sobre o que pregar, tá? Mas também o conhecimento que Paulo tinha a respeito da cultura da cidade. Por isso, ele abriu mão de todo e qualquer tipo de recurso humano na hora de pregar o evangelho. E por que ele fez isso, irmãos? Porque ele sabia que se fizesse, estaria alimentando e fortalecendo a cultura daquele povo. A minha fé não pode se apoiar na sabedoria humana. A minha fé não pode se apoiar em achismo. A minha fé não pode se apoiar em psicologia, não pode se apoiar em filosofia, não pode se apoiar em nenhuma ciência humana. Ou a minha fé está centrada nas Escrituras, ou então não é fé, irmãos. Qual é o antídoto de Paulo aqui contra o auto-engano, irmãos? Paulo diz: se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. O remédio contra o auto-engano é se tornar louco para o mundo. É saber que aquilo que esse mundo valoriza é desprezado por Deus. Lá em Lucas 16, quando o Senhor está falando sobre, está condenando a avareza dos fariseus, ele disse isso aqui: olha, aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. O que eles valorizavam lá era o dinheiro. Mas o Senhor não está condenando exatamente o dinheiro por si só. Porque o dinheiro por si só, irmãos, ele não é bom nem ruim. O que ele está condenando nesse texto é exatamente a avareza dos fariseus. É o amor que os fariseus tinham pelo dinheiro, tá? Agora, veja, o mundo valoriza, querido, o dinheiro, o mundo valoriza o poder, a fama, o prazer, a autossatisfação, o sexo, a sabedoria, todas essas coisas. E veja só, essas coisas por si só, querido, aqui, elas não são más em si, entendeu? O prazer não é pecado, irmãos. Ah, pastor, não, irmãos. Deus criou o homem e a mulher e foi o próprio Deus que fez a mulher para o homem, entendeu? O prazer não é pecado. O pecado, querido, é o prazer fora da vontade de Deus. Aí nós temos um problema, tá? Ter dinheiro não é pecado. É só você voltar no Velho Testamento, irmãos. Abraão, esses homens todos, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, os reis, todos eles, tudo podre de ricos, querido. Não há problema em ter dinheiro ou em ter muito dinheiro, irmãos. A gente tem que parar com esse negócio. Ter dinheiro não é pecado. O problema é você ser escravo do dinheiro, é você amar o dinheiro, entendeu? Esse é o problema. Ao invés de usar o dinheiro para promover o bem, você é usado pelo dinheiro, você é escravo. Esse é o problema. Ter sabedoria, não há problema, querido. Ser sábio não é problema. Veja, Deus deu a Salomão sabedoria, entendeu? Muita sabedoria. Sexo não é problema. Não há pecado no sexo, irmãos. Desde que feito de acordo com aquilo que Deus determinou. Fora é problema. Então essas coisas em si só, querido, ter poder não é problema. Não é pecado, entendeu? É muito importante que a gente tenha consciência disso, irmãos. Tá, mas o que significa tornar-se louco, então? Significa viver de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Ser louco para o mundo é você viver de acordo com a palavra de Deus. É crer naquilo que ela diz e ajustar toda a nossa vida aos padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Isso é loucura para o mundo, irmãos. Entende? O mundo gosta do poder. O homem em Deus aprendeu que ele não precisa lutar por poder. O grande diante de Deus não é o que é servido. O grande diante de Deus é quem serve, querido. Há uma inversão, irmão, dos valores do mundo com os valores do reino. Mas uma inversão muito grande. Aqui no caso dos coríntios, querido,
Tornar-se louco implicaria em abandonar a paixão pela filosofia e abraçar de todo o coração a mensagem do Evangelho. É rejeitar essa sabedoria, né? E abraçar o Evangelho. E viver a vida de acordo com o Evangelho. É fazer aquilo que Deus diz para fazer. É viver de acordo com os moldes de Deus. Isso é loucura para o mundo. Tente ajustar a sua vida ao Evangelho e você vai ser descrito como um louco, querido. Está lá a moça na escola, lá, entendeu? Nas 15, 16, 17 anos, sai ficando com um e com o outro. Mas por que não está ficando com ninguém? Porque eu creio no Senhor. Porque ainda não é tempo. Porque eu estou me preparando para o meu marido, na verdade. Estou esperando o tempo. Vai ser zombada, vai ser escarnecida, entendeu? Vão fazer chacota com você. É assim que funciona, irmãos. Basta você se ajustar aos padrões de Deus, entendeu? Vai negociar. Aí você tenta manter uma vida honesta. Querido, seja lá a área de atuação sua, sempre haverá possibilidade para corrupção. Sempre haverá um jeitinho mais fácil de você subir na vida. Mas você, porque crê no Senhor, você diz não para essas coisas. E aí você vai ser taxado, talvez pague um preço alto por isso, entende? Seja deixado de lado por causa dessas questões. Isso é viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser louco para o mundo, irmãos. Basta você se ajustar ao que diz a palavra de Deus e você vai ser tido como louco. Aqui um adendo, querido. Não está sendo dito aqui que a filosofia não tem nenhuma utilidade. Não é isso. Mas, como caminho para nos levar à salvação, ou para a alternativa aqui, no sentido de tentar explicar as realidades espirituais, a filosofia ela é inútil. Tá? Veja, é importante que você entenda isso. O texto, as escrituras, nenhum autor bíblico vai dizer que a filosofia não tem nenhuma utilidade. Ela não serve, como um caminho que nos leva para Cristo, para a salvação. Aí, a filosofia não foi dada, querido, para nos levar à salvação, tá bom? A filosofia não foi dada para explicar as realidades espirituais. Nesse sentido, ela é inútil. Eu digo isso, irmãos, porque algumas pessoas fazem confusão com relação a isso. Mas você vai pegar Paulo, o próprio Paulo, citando filósofos da sua época, escritores da sua época, ele conhecia, ele lia essas pessoas. Eu tenho aqui, por exemplo, em Tito 1,12, né, Paulo cita um homem chamado Epimênides, acho que é essa pronúncia, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. É Paulo citando um escritor da sua época, tá? Ou se você pegar um pouquinho mais adiante, aqui mesmo no texto de Coríntios, aqui, capítulo 15, versículo 33, ele está citando aqui um homem chamado Menader, a pronúncia é essa, Menader. Ele diz, as conversações corrompem os bons costumes. Está nas Escrituras, mas é um texto produzido por um ímpio. Ou então Aratus, em Atos 17, 28, porque dele também somos gerações, somos geração. Se você voltar para o Velho Testamento, você vai encontrar muitas citações de escritores daquela época. Isso aponta, querido, para uma realidade. O conhecimento é necessário, não importa de onde ele venha. O que eu não posso, irmãos, é substituir o conhecimento da palavra de Deus por esse conhecimento que vem de fora, entendeu? O que eu não posso é tentar explicar as realidades espirituais ou tentar levar o homem à salvação usando as estratégias, o conhecimento secular. Não, querido. A única forma de um homem ser salvo é pelo Evangelho, é pela pregação do Evangelho. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O Evangelho salva, a filosofia não, entendeu? A história não, essas coisas. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso. E aqui, irmãos, eu vou dar mais uma escapulidinha aqui, porque a Itamara me mandou um texto esses dias que eu fiquei na cabeça.
O cara está falando, ele diz o seguinte: não existe campo neutro na área da fala. E ele segue dizendo: tudo que você falar, ou vai para Deus, ou vai para o inimigo. Quando ele diz isso, ele vai fazer a aplicação disso. E aí ele diz que nós não deveríamos ouvir música do mundo. A ideia é, se a música não é cristã, ela está indo para o inimigo e não para Deus. Percebe o drama disso? Eu expliquei para a Itamara. Esse é um pensamento muito radical e que só as citações que eu fiz aqui de pessoas que Paulo cita aqui, de filósofos da sua época, já serve para desacreditar esse pensamento. É lógico, como eu disse para ela, nós deveríamos ouvir a pregação toda para saber o contexto dessas palavras, porque uma coisa é você tirar, e isso aqui é tirar o texto do contexto, tá bom? Eu não sei o que ele disse antes, nem o que ele disse depois. Eu tenho certeza que se é um homem de Deus, ele deu uma explicação para isso aqui. Mas quem pega só a fala, não existe campo neutro na fala. Tudo que alguém fala, ou vai para Deus, ou vai para o diabo. Então, tudo aquilo que um homem sem Deus produz, está produzindo para o diabo. Como consequência, eu, como crente, não deveria ouvir. Irmãos, pense nas implicações disso. Toda música que não foi produzida por um crente, eu não deveria ouvir, porque essa música está indo para o diabo. Mas esse é um pensamento tosco, irmãos. Existe uma graça salvífica, mas existe uma graça comum. Quem conhece teologia reformada sabe muito bem disso, né? Porque essa é uma separação que eles fazem muito claramente. Tudo que o homem tem, querido, vem de Deus, inclusive a sabedoria. Eu posso citar músicas que eu conheço. Tá aqui minha esposa e minha filha sabem. Raramente eu ouço música secular. Muito raro. No meu som, eu tenho no meu pendrive do carro, eu tenho ali quase 500 músicas. Você não encontra uma única música secular. No meu computador, irmãos, eu tenho música no meu computador que está para ouvir por anos, a fio, sem repetir uma única música. E eu desafio você a encontrar uma única música secular. Eu não ouço. Mas não concordo com o pensamento que toda música secular é do diabo. Não pode, irmãos. Se tudo que é produzido por um homem sem Deus é do diabo, então Paulo está citando coisas que foram escritas por diabo nas cartas dele. Ele citou Aratus, Menadé aqui e Epimênides. Os autores do Velho Testamento citaram autores da sua época. É um pensamento perigoso. Agora saia do campo da música só por um instante. Pense na literatura. Minha esposa ama os clássicos mundiais. Nós temos em casa dinheiro para comprar quase um carro de livros clássicos. Livro que vale 3, 4 mil reais a gente tem em casa, entendeu? Porque não existe mais e está lá em cima. Ela conhece todos. Eu não leio porque eu não tenho tempo. Irmãos, eu não tenho tempo para ler nada que não seja bíblico. Na verdade, toda a minha leitura bíblica praticamente é comentários bíblicos, tá? Eu não leio nem essa literaturazinha cristã, essa coisa, para mim não, tá? Mas ela gosta. Há muitas pessoas que gostam de literatura clássica. E não é errado a gente ler, querido. Irmãos, se a gente restringir tudo ao que foi escrito, composto por um homem de Deus, a coisa vai ficar um pouco complicada. Saia da literatura e vamos para a área de comunicação. Então, antes de ler o jornal, eu preciso saber se o jornalista que escreveu a matéria é crente ou não. Porque se não é crente, é do diabo. Vamos para os filmes, para as séries, para os documentários, para os jornais. É um pensamento muito radical, querido. E eu disse para a Itamar, eu não acredito que ele seja, desculpa a expressão que eu vou usar, bitolado dessa forma. Porque esse é um pensamento bitolado, irmãos.
Eu desafio qualquer um de vocês a tentar me mostrar o inverso disso, entendeu? Aquilo que não, a ideia é, o que não foi produzido por um homem de Deus foi feito para o diabo. Não creio nisso, irmãos. Nós estamos ignorando completamente a graça comum, deixando de lado completamente a graça comum. Não é sabedoria de Deus isso, irmãos. É lógico, nós temos que ter cuidado com o que assiste, com o que lê, com o que ouve, entendeu? Eu não sugiro aos irmãos que ouçam música secular, não sugiro de forma alguma, tá? Nós não precisamos, na verdade, disso, mas também eu não posso dizer que toda música secular é do diabo, irmãos. Vou ser honesto com vocês. Tem músicas evangélicas que parecem ser do diabo mais do que músicas seculares. E eu poderia te dar uma lista delas aqui. Sim, nós temos que ser criteriosos, principalmente na hora de ouvir músicas evangélicas. Vou te dizer o que o Silas Malafaia e tantos outros homens no Brasil que conhecem os bastidores da música no Brasil dizem. O que ele diz é o seguinte: se nós conhecêssemos os bastidores da música evangélica no Brasil, nós não ouviríamos quase nada. Porque há muito cantor, querido, mais ímpio do que o ímpio. Tem alguns que eu não ouço de forma alguma. De forma alguma. Irmãos, qual a diferença? Só uma rápida, eu vou encerrar com isso aqui. Qual a diferença entre ouvir um Djavan da vida e um Kleber Lucas? O Kleber Lucas, sim, o Kleber Lucas. Ouvi a vida quase toda, até eu descobrir o histórico daquele homem. O cara está, se não me falha a memória, no 5º casamento. E quando você pega as músicas do Kleber Lucas falando de graça, e quando você sabe da história dele, parece que a música foi composta para justificar a sua situação. Você entende isso? Nós não podemos, veja, isso é ser governado por uma sabedoria do mundo. Eu preciso ser governado pela palavra de Deus. Nem todo aquele que chega diante de mim e diz: Senhor, Senhor, no teu nome fiz isso, no Senhor, no teu nome fiz aquilo, nem todos esses entrarão no reino dos céus. O Senhor vai dizer: olha, não conheço vocês, afastem-se de mim. Estão na igreja, estão pregando o evangelho, estão operando sinais e maravilhas, mas a vida deles, o Senhor vai dizer assim: olha, vocês não fazem a vontade de Deus. Então não adianta operar milagres, não adianta curar, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta nada, querido. Por quê? Porque a vida deles é reprovada diante do Senhor. Isso é ter uma mente governada pela palavra de Deus, irmãos. Queridos, tenha a sua mente governada pela palavra de Deus. Se exponha à palavra, leia, faça um esforço, irmãos. É difícil ler 4 capítulos, lê 2 de manhã, querido, lê 2 no final do dia, sei lá, lê 1 de manhã, lê 1 meio-dia, mas leia todos os dias, tire um tempo, querido, para ler a palavra, para conhecer. E a leitura começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Esse negócio de plano de leitura, irmãos, desculpe quem faz plano de leitura, mas eu acho isso uma tremenda de uma perda de tempo. Na verdade, é um serviço que, ao invés de abençoar, vai te prejudicar. Leia um capítulo em Gênesis, leia um capítulo lá em Salmos, leia um capítulo lá em Mateus. Para que isso, querido? Tu não vai entender nada. Se tu ler direto, tu já vai ter dificuldade. Imagine lendo um aqui, outro aqui. Não vai funcionar para nada, irmãos, isso. Quando você pega um livro para ler, você não começa, eu vou marcar 3 marcações aqui. Na primeira página, eu vou abrir bem no meio aqui, e você não lê o livro assim, né? Eu li a primeira página, agora eu vou lá para a página 50, vou ler também, depois eu vou lá. Não, irmãos, não existe isso. A gente lê do começo, irmãos. Os novos convertidos, a gente abre uma exceção e diz assim: olha, leia lá Mateus. Começa com Mateus. Leia Mateus, termina o Apocalipse, aí você volta para Gênesis. Por quê? Eu disse para alguém esses dias, perguntando: pastor, como é que eu devo ler a Bíblia? Aí eu estava falando para ele:
Porque algumas pessoas, quando vão ler a Bíblia pela primeira vez, elas se chocam com Deus, se escandalizam com Deus. Elas não conseguem conciliar o Deus da Bíblia com o Deus que ela tem formada no seu entendimento. Eu disse para aquele rapaz, meu querido, você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo assim para o rei, olha, vai lá em tal lugar e mata todo mundo, criança, mulher, velho, jovem, mata tudo, mata até os animais, não deixa nada com vida. Quando você lê isso, você vai dizer, uau, isso é Deus? É, irmãos, é Deus. Por isso que é tão importante a gente conhecer as Escrituras. Porque aí você vai conhecer o Deus da Bíblia e não esse Deus pregado hoje, querido. Um Deus que parece assim um velhinho, um Papai Noel velhinho, sabe? Um vovozinho velhinho que está ali para passar a mão na nossa cabeça o tempo todo, sem se importar com o que a gente faz. Isso é crendice popular, irmãos. Isso não é Bíblia. Isso é sabedoria do mundo e não Bíblia. Cuidado com o auto-engano, irmãos. Cuidado com o auto-engano. Nós podemos viver esse auto-engano a vida toda, querido. A melhor solução para isso, irmãos, o antídoto para isso é a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus e à medida que você vai conhecendo, lendo, ouvindo a pregação, você vai ajustando a sua vida ao que Deus quer de você. Porque se você não fizer isso, você vai ser controlado por uma mentalidade antibíblica, por uma mentalidade secular. Você vai viver para Deus fazendo aquilo que desagrada a Deus. Ah, pastor, a vida é minha, pastor. Quem manda na minha vida sou eu. Ninguém pode dar pitaco, não sei o que tem e tal. É bonitinho, querido. Bonitinho. Muito secular. Me mostre na Bíblia que a vida é sua. Me prove que a vida é sua e que ninguém pode dar pitaco na sua vida. Porque se você quiser viver assim, é melhor você procurar outro lugar para ir, porque a igreja não é lugar para você. Ah, pastor, mas isso é chocante. Irmãos, se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Não tem como você querer viver para Deus segundo a sua vontade, querido. Não tem, irmãos. Ou você se submete à vontade de Deus, ou você não pode andar com Deus. Ou, tem hora que dá vontade assim de abrir a mente de algumas pessoas e empurrar isso, irmãos, porque não entendem, querido. Ah, pastor, porque eu sei cuidar da minha vida, pastor, porque eu sei isso, pastor. Irmão, não importa quanta sabedoria você tem, quantos títulos você tem, não importa, querido. Ou você se submete à palavra de Deus, ou você não vai andar com Deus, irmãos. Não tem como. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu vou voltar bem aqui em Mateus, vou encerrar com Mateus. Mateus 7. Há uma coisa que Jesus disse para esses homens que é muito interessante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ouça o que Jesus vai dizer agora, querido. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É aquele que faz a vontade de Deus, de Jesus. Ah, pastor, a vida é minha. É? E esse texto aqui, você vai fazer o que com ele? Se a vida é sua e ninguém pode dar pitaco, ah, pastor, eu obedeço a Deus. Irmãos, é o mesmo grupo aqui de Coríntios, eu sou de Cristo. Esses irmãos que diziam eu sou de Cristo se consideravam superiores aos outros, porque quem é de Paulo pertence a Paulo, quem é de Apolo pertence a Apolo, quem é de Pedro pertence... São homens, nós não pertencemos a homens, nós pertencemos a Cristo, nós somos superiores a vocês. É a mesma coisinha aqui, querido. A vida é minha, pastor, eu faço o que eu quero com ela. Eu não obedeço a homem, pastor, eu só obedeço a Deus. Mentiroso, tu não obedece é nada. Está tentando se justificar diante de Deus, mas isso não cola, irmãos, porque Deus conhece o coração. Deus sabe a motivação das nossas atitudes. Deus sabe por que fazemos as coisas. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está. Quem é que vai entrar no céu, irmãos? Aquele que faz a vontade do Pai. Quem é que faz a vontade do Pai? É aquele que deixou a sua vontade de lado.
Qual é a minha vontade? A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Amém. Tá certo, querido. Se a minha vontade é fazer o que eu quero, como eu quero, e não a vontade de Deus, eu não me enquadro aqui entre aqueles que são salvos, irmãos. Essas pessoas aqui, olha, Jesus vai continuar. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade, dependendo da sua tradução. Essas pessoas estavam a todo vapor na obra do Senhor, fazendo, irmãos, as pessoas não entendem isso. Gente, me dá uma agonia na alma, irmãos. Às vezes me dá uma impaciência que eu fico na carne, querido. O pastor está lá, ele operou um sinal e maravilha, né? E aí a gente pensa assim: é um homem de Deus. Eita, esse é um homem de Deus. Olha só, curou o enfermo. Ei, querido, curar uma pessoa não significa que quem curou é homem de Deus. Então o Senhor está exagerando hoje, está indo longe demais. Não, irmão, está aqui o texto, irmãos. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome. Profetizar, tá bom. Em seu nome não expulsamos demônios. Em seu nome não fizemos muitos milagres. E o Senhor vai dizer: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eles estão praticando o mal, eles estão fazendo a vontade que lhe dá no coração, ao invés de fazer a vontade de Deus. Então, eles estão dentro da igreja, eles estão operando no sobrenatural, estão profetizando. O texto não diz que eles estão iludindo as pessoas com profecias, não diz que elas estão enganando as pessoas com falsos milagres. Eles estão fazendo essas coisas, profetizando, operando sinais e maravilhas, expulsando demônio, curando os enfermos. Isso está acontecendo, irmãos. O problema não é esse, querido. O ruim é porque a gente olha um homem assim, você só falta se ajoelhar e pedir a bênção dele, né? Ei, querido, ei, pelo amor de Deus. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela conhece. E o fruto aqui não são as obras que eles estão fazendo. O fruto aqui é o caráter da pessoa. É o caráter, irmãos. Olhe para a igreja de Corinto, querido. Batizados no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, profetizando. Paulo disse: todos os dons estão no meio de vocês a pleno vapor. No entanto, uma igreja rachada, uma igreja dividida, entendeu? Uma igreja que está sendo minada por dentro pelos próprios líderes da igreja. Por quê? É porque não tem o Espírito Santo? Não, eles têm, irmãos. É porque não são governados pela palavra de Deus. São governados pela sabedoria do mundo. Não assusta isso, querido? Eu não sei vocês, irmãos. Eu não sei se é porque eu estou pregando. Parece que eu estou vendo a cena, entendeu? Mas assusta, irmãos, isso aqui. Cuidado com o auto-engano. Com acreditar que está tudo bem quando talvez não esteja, entendeu? Com o pensar, querido, que o fato de eu ir à igreja uma vez, 2 vezes por semana, o fato de eu contribuir de alguma forma, isso me livra. Irmãos, ei, querido, você pode vir para a igreja e estar fazendo a sua própria vontade. Você pode até estar no ministério, querido, buscando os seus próprios interesses. Tudo que eu quero que vocês entendam, irmãos, com essa mensagem, é que é possível a pessoa se enganar. É possível um crente cheio do Espírito Santo se enganar. Parece loucura, né? Não se enganem, diz Paulo. Se vocês querem ser sábios, tornem-se loucos. É possível, irmãos, a gente dar um ar de espiritualidade para coisas que são carnais. A grande pergunta é, e eu encerro com isso: como você está vivendo a sua vida? Como é você na sua intimidade com Deus? Lá no seu quarto, a sós com o Senhor. O que é que motiva você a vir para a igreja, a fazer alguma coisa para Deus? Essas coisas, querido, falam mais do que as coisas que nós fazemos, irmãos. A motivação com a qual nós estamos fazendo. Aquilo que nos leva a fazer. Você faz porque ama a Deus.
Você faz porque quer agradar o coração de Deus? Você faz porque entende que é isso que a Bíblia diz que você tem que fazer? Ou será que a tua motivação é egoísta? Ou será que a tua motivação é o aplauso, é o reconhecimento de um, de outro? Porque, querido, isso tudo pesa, irmãos. Isso tudo é importante. Se eu não tenho consciência disso, querido, eu posso me enganar, irmãos. Eu posso me iludir. Achando, eu recentemente eu ouvi um pastor dando uma entrevista, um desses pastores grandes no Brasil, que vivem fazendo campanha de milagre e tudo, ele dizendo, irmãos, eu comecei a operar no automático, entendeu? E mesmo vivendo no pecado, as coisas estavam fluindo. E eu achava que estava tudo bem, porque estava fluindo, eu pensava, Deus está satisfeito comigo. Se eu estou fazendo a campanha, está acontecendo um milagre, pessoas estão sendo curadas, e pessoas estão sendo abençoadas, ele diz assim, eu pensava que estava tudo bem comigo. Até que a ficha caiu, irmãos. E querido, a graça de entender que ele estava vivendo uma ilusão na vida dele. Olha, queridos, eu sou um pregador. Mais do que qualquer um de vocês, eu conheço de perto esse tipo de tentação, sabe? Eu conheço. Eu não subo aqui, irmãos, e eu não falo isso para querer reconhecimento, mas eu não subo aqui confiado no texto que eu tenho para pregar. Eu não subo aqui achando que eu sou um bom pregador e que eu posso convencer vocês das coisas que eu quero dizer. Não, irmãos. Eu tenho consciência mais do que qualquer um de vocês, querido, que se não for o Espírito Santo, a palavra pode ser apenas entretenimento na vida de vocês. Eu sei disso. E essa é a minha grande angústia. Me dá desespero na alma saber e pensar essas coisas. Que eu posso ser apenas entretenimento. Que alguns de vocês vêm para cá inconscientemente em busca de entretenimento. Pastor, como é que eu sei, pastor, se eu vou para a igreja com a motivação correta? É simples, irmãos. Você veio para cá esperando que Deus fale contigo? Você está aqui esperando uma palavra de Deus para a tua vida? Porque se você não tem essa motivação no coração, querido, o culto é entretenimento. Foi isso que Deus disse para Ezequiel. Tu acha que essas pessoas vêm todos os dias ouvir o que tem a dizer porque eles querem mudar de vida? Não. Deus disse, tu és para eles apenas entretenimento. É só isso. Eles não vêm para cá em busca de mudança. Eles não vêm em busca de ouvir uma palavra que possa dar uma direção para a sua vida. Eles querem apenas, eles acham interessante. O profeta vai falar da parte de Deus, vamos ouvir o profeta. Mas eles não querem saber o que Deus tem para dizer. Eles querem apenas o sobrenatural, os milagres. O profeta falando da parte de Deus se transformou em entretenimento. É como quem assiste uma série, irmãos. Você não assiste uma série pensando assim, isso aqui vai mudar a minha vida. Não, você está passando o tempo. É legal, eu curto isso. Mas a palavra não gera mudança de vida. É por isso que eu digo, o pastor precisa do poder do Espírito Santo para pregar a palavra. E vocês precisam do poder do Espírito Santo para receber a palavra. Porque se não for essa a química, entendeu? Dificilmente haverá mudança na vida de alguém. Não depende só do pastor, querido. Depende de vocês também. É vir para a igreja com uma oração nos lábios. Senhor, fale comigo, Senhor. Fale comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor tem para me dizer. Funciona assim, querido. Cuidado com o auto-engano. Foi essa a instrução de Paulo em 1 Coríntios 3:18. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar.